estou aqui com meu digníssimo, lindo marido para falar com vocês sobre o Hotel Urbano. A gente achou importante fazer esse vídeo porque quando a gente comprou os nossos pacotes do Hotel Urbano, a gente não achou nada na internet e muita gente só fala mal e aí a gente ficou meio inseguro. E aí, como a gente já foi e agora a gente teve nossa experiência, a gente achou bacana passar isso para vocês. O que acontece? O Hotel Urbano tem oferecido diversos pacotes com promoções muito agradáveis, assim, que chamam muita atenção. E em contrapartida, assim como conosco, existe muito receio em fazer a aquisição desses pacotes. Então a gente está aqui para poder esclarecer um pouquinho para vocês. Eu tinha deixado no meu Instagram uma caixinha de perguntas, né, de dúvidas para vocês colocarem. E aí a gente vai responder as perguntas que ficaram lá e algumas coisas a mais que a gente acha importante também pontuar para vocês, de acordo com a nossa experiência, beleza? E eu tô aqui por livre, espontânea vontade. Vocês vão confiar mais se tiver duas pessoas falando que é uma, com certeza. Certeza. Vamos lá. A primeira pergunta foi se esse foi o primeiro pacote que a gente comprou no Hotel Urbano. E não, ele não foi o primeiro pacote, ele foi o segundo. A gente tem um pacote ainda, que foi o primeiro que a gente comprou, só que por causa da pandemia a gente não conseguiu viajar. E a gente ainda também nem sabe se vai conseguir utilizar esse segundo pacote, mas enfim. Cancún foi o segundo pacote que a gente comprou, mas foi o primeiro que a gente utilizou, né? E se Deus quiser, já vai ter um terceiro engatilhado aí. Sonha, criança, sonha. Se Deus quiser, hoje estarei comprando o terceiro pacote. Sabendo não, né? Te contei, não? Enfim, então é isso, tá bom? Vamos lá. A segunda pergunta era sobre o preço do pacote, se era por pessoa ou se é por casal. Quer falar o preço? Pode contar, você que pagou. Então, o pacote, se eu não me engano, ele estava em torno de R$ 2.199 por pessoa. É um pacote super acessível pelas condições que ele apresenta. É um pacote que considera all inclusive. Aí perguntaram a gente também o que seria all inclusive, que as pessoas não sabem o que é all inclusive. Então, pessoal, todo o serviço de quarto, café da manhã, almoço, janta, entre outras regalias que você tem, bebida, durante todo o dia, tudo isso que você pode consumir dentro do resort, ele está incluso dentro desse pacote, dentro desse valor unitário por pessoa de R$ 2.199. Então, all inclusive nada mais é do que tudo incluso, né? Então, todo o desfruto e usufruto que você tem do local onde você está instalado, nesse caso é o resort, né? Você pode usufruir de tudo aquilo que está inserido lá. Existem algumas exceções, mas são coisas assim bem atípicas, como por exemplo, se eu não me engano, a utilização da hidromassagem, que você paga uma taxa em dólar. Do spa. Mas, assim, algo que não faz diferença Nenhuma. Como fim para sua viagem. É algo que não vai interferir em nada para você. E assim, vale a pena lembrar que o all inclusive, ele não quer dizer só que você tenha café da manhã, almoço e janta. Não são refeições fechadas. Não é você ir lá e você vai ter que almoçar naquele horário ou você só tem o almoço. Não. Os restaurantes ficam abertos o dia inteiro e durante o dia inteiro você pode consumir o que você quiser nesses restaurantes, nos bares, enfim, tudo. Beleza? Então... Outro ponto importante também, a gente como sai do Brasil, quando o pessoal oferece pra gente all inclusive, a gente fica muito na dúvida, né? Ocorre muito em balada, em outros setores aí. Quando você chega lá, você fica curioso para saber se realmente é all inclusive, se pelo menos 95% ou quase que 100% dos serviços oferecidos estão inclusos naquilo que foi pago. E realmente, quase que 100% dos produtos oferecidos, eles eram realmente a comida e a bebida era total, era 100%. A comida e bebida, mesmo que a pessoa que pagou o top dos tops lá tem, a gente também teria. Então, não mudou nada em relação a isso. E a gente até tem uma mania, né? Brasileiro tem mania de chegar e achar assim, tem um menu pra gente que comprou esse pacote X, tem um menu pra outra galera que comprou o pacote Y. Não.
Era mesmo cardápio para todo mundo. Então, assim, funcionou de boa. Só tem um ponto de observação que a gente passou durante todos os dias em frente a uma cafeteria que é dentro do hall do hotel, do lobby, e a gente acreditava, por receio, que também ela não estava inclusa, e ela estava, e apenas alguns itens do balcão que não eram considerados também no nosso pacote, mas assim, dava para você ir e curtir de boa. A gente conseguiu usufruir 2 dias, mas se a gente fosse um pouco mais corajoso, tivesse um pouquinho mais de tempo também, a gente poderia ter aproveitado mais. Mas era credenciado pelo Starbucks, então assim, você vê o nível da coisa, né? Coisa bem bacana mesmo. Perguntaram aqui o que estava incluso no pacote, então, resumindo. Passagem, Rio-Cancún. Lógico, não é voo direto, tá, galera? Tem escala, mas estava passagem. Até porque, por curiosidade pra vocês aí, não existe voo direto, tá? Brasil-Cancún não existe. Então, de qualquer forma, mesmo se você for pagar, você vai ter que fazer escala. Passagem, hospedagem e all inclusive. Comida e bebida todos os dias liberada. Então, se você for pra curtir o local, você não precisa gastar com mais nada. É isso. Sua comida, seu hotel e sua passagem tá paga. Nesse valor de R$2.100. Que agora está mais barato, está R$2,99. Então está R$100 mais barato que a gente comprou ano passado. Então tá valendo a pena. Inclusive, pelo lugar, pelo hotel, por tudo que tem para se desfrutar lá, você ir só para curtir o hotel ou resort vale muito a pena já, independentemente de passeios ou outras coisas à parte. Vamos lá. Aqui me perguntaram como funciona a questão da escolha das datas. Para quem não sabe, o hotel urbano ele funciona com uma dinâmica diferente. Você não escolhe a data específica da sua viagem. Você envia para eles 3 opções de datas, 3 datas que você pode estar viajando. E, em tese, 45 dias antes da sua primeira data, eles te enviam a confirmação de qual das 3 datas vai ser. Ou seja, até 45 dias antes da sua viagem, você ainda não sabe o dia que você vai viajar ao certo. Essa é a única questão do hotel urbano que leva mais uma atençãozinha, porque é uma coisa meio indefinida. Você tem que estar preparado para viajar em uma daquelas 3 datas. E aí eles vão te mandar essa data. Aí me perguntaram também se dá pra ir em uma data que eles escolheram. Tipo assim, eu não posso ir na data que eles escolheram. Se eu consigo trocar. Essa data só pode ser trocada 45 dias antes. Mas se eles escolheram a data, enviaram pra você e você não aceitar, eles vão te reenviar outra data. E aí você vai fazendo até você aceitar. Você tem que dar o ok dessa data, sendo que você só tem 24 horas pra dar o ok. Você recebe um e-mail com a confirmação do seu voo e você tem 24 horas pra dar o ok. Se você não der ok, você perde essa e tem que aguardar eles te mandarem outro. Não é 24 horas, não. Era assim. Dentro do mesmo dia, o Felipe recebeu o e-mail. Então, 24 horas do mesmo dia. Não, ele teve que responder até 17 horas do mesmo dia. Ah, é? Bom. Mais uma que já tá sabendo aí, tá, galera? Eu achei que era 24 horas, porque eu sabia que tinha que responder no mesmo dia. Então, quando ficar próximo à data, aos 45 dias antes, tem que estar sempre entrando no e-mail para confirmar. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre os problemas que a gente teve. Porque aí perguntaram pra gente aqui agora, vamos falar de uma vez, né? Perguntaram pra gente se a gente teve problema com a URB. Porque muita gente reclama. Se você for no Reclame Aqui tem várias reclamações, se você for no site deles tem várias reclamações. E a gente também não foi 100%, gente, lógico. Nada é 100% fácil nessa vida. Apesar de que poderia ter sido. O único problema que a gente teve, vamos dizer assim, com o hotel urbano foi que, faltando acho que 46 ou 47 dias para a primeira data que a gente escolheu, eles enviaram a confirmação do nosso voo, tudo certinho, problema nenhum, o voo ok, ida e volta tudo ótimo, o prazo certo. Só que o nome de uma passageira estava errado, estava faltando um sobrenome. E se a gente confirmasse, a passagem ia ser emitida sem esse sobrenome. E no passaporte dela, ela tinha aquele sobrenome. Então ia dar problema na hora de viajar. Então a gente não pôde aceitar. Só que a gente achou que ia ser uma coisa muito fácil. Tipo assim, não vou aceitar, amanhã eles me enviam outro voo. E não foi assim. A gente não pôde aceitar. E aí a gente esperou eles mandarem outra data. E aí a gente ficou esperando. E aí eles não estavam enviando.
E o tempo foi passando. E a gente abria chamado no chat todos os dias. E aí, né? Pode contar, lindo. Então, o primeiro passo, acho que até o intuito de gravar esse vídeo para poder deixar as pessoas mais esclarecidas sobre como que funciona o procedimento da URB. Até porque são coisas que a gente não sabia. Então que a gente ficou sabendo e é legal a gente passar pra frente. O que acontece? A gente acabou ingressando num grupo da URB com várias pessoas, inclusive representantes do canal da URB, que lá eles compartilhavam as experiências de viagem, o que estava acontecendo no período agora de corona, aonde que estava acontecendo algumas falhas, pessoas sendo deportadas. Então, assim, a gente procurava se cercar do máximo de informação possível. Dentre esses bate-papos, eu acabei colocando no grupo o nosso pesar de dificuldade em relação à remarcação por conta de um nome que pra gente era algo muito simples de se resolver. Aí, graças a Deus, apareceu um anjo, até a Jéssica da URB, se pudesse até marcar ela aí, porque a Jéssica tirou onda. Ela assumiu para si a nossa dificuldade e me explicou: olha, Felipe, como que funciona? A gente abriu, se eu não me engano, foi quase que 15 chamados. Foi até mais, porque cada um abria um. Porque eram 6 pessoas viajando. Então, cada um abriu um quase todos os dias. Então, como a gente não tinha um retorno imediato, a gente começou a abrir um chamado atrás do outro. Passava-se um dia, 2 dias, a gente continuava abrindo chamados, tanto que, sendo insistente e chato com eles, a gente conseguiria uma atenção. Só que o sistema de atendimento deles não funciona dessa forma. Como que funciona? A partir do momento que você conversa no chat e abre um chamado, eles têm até 5 dias úteis para poder retornar com uma definição daquele chamado para você. E aí, quando você abre um outro chamado, não concretizando esses 5 dias úteis a partir do último chamado, renova-se esse período de 5 dias. Então, cada vez que a gente abrir um novo chamado, às vezes, tipo assim, a gente deixava 4 dias da abertura do último chamado, iríamos abrir o próximo. Quando a gente abria com 4 dias, a gente dava um crédito de tempo para eles de mais 5 dias, ao invés de esperar apenas mais um. Então, assim, isso foi uma lição muito grande pra gente. Que a gente não sabia, aposto que muita gente não sabe. Acredito que muita gente. A gente, como brasileiro, a gente acha que se a gente ficar enchendo o saco ali no chat, vai resolver. E outra coisa também, que a gente não sabia e foi fazendo que a gente aprendeu, que a gente botou uma reclamação no Reclame Aqui. Verdade. Sobre a URB que não estava respondendo, que não é que não estava respondendo, é que não estava resolvendo a nossa data. E aí, a partir do momento que eles te respondem pelo Reclame Aqui, você não pode mais abrir uma conversa no chat com eles. Porque aí eles só te respondem pelo Reclame Aqui. Que é uma merda, porque no Reclame Aqui você não pode abrir uma reclamação todos os dias. Você não tem contato com eles todos os dias. E aí eles te respondem um e-mail, e aí é de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então você também não tem uma resposta imediata, você não tem uma conversa direta com alguém. E não adianta, se você abriu a reclamação no Reclame Aqui e foi pro chat tentar conversar e eles já te responderam lá no Reclame Aqui, eles não vão te responder mais no chat. Não adianta, porque eles não respondem mais. A partir do momento que abre-se um chamado no Reclame Aqui, todo o seu processo que era feito através do canal direto com o URB, ele é cancelado e aí sim trata-se diretamente pelo Reclame Aqui. Uma outra dificuldade também que a gente foi até orientado por um advogado amigo nosso, que para poder fazer a abertura do chamado no Reclame Aqui, que era uma coisa que seria solucionada rápido. A gente já não sabe se às vezes essa demora do Reclame Aqui é por conta de uma demanda também que o URB está sofrendo, porque eles fizeram vários pacotes assim inacreditáveis, então todo mundo foi comprar, tem muita gente comprando pacote com eles ainda até hoje. Inclusive eu aconselho você comprar, porque tem muita coisa assim absurdamente fora do normal. Se você Europa tá baratinha, né? Se você fizer um orçamento em qualquer outro lugar, online ou em qualquer outra agência, você vai ver que realmente é uma coisa fora de série. Se você está disposto a passar com 3 datas disponíveis, se você tem essa flexibilidade de tempo, sugiro que você feche sim com a URB, porque é muito mais rentável. A gente não teve problemas durante a nossa viagem. A partir do momento que eles confirmaram... Foi isso aí o nosso problema, tá, gente? Com a URB. Foi isso, acabou. Mas houve esse problema porque a gente não sabia do sistema de atendimento deles. A partir do momento que a gente conseguiu se informar... Foi exatamente 5 dias. Com as pessoas corretas, em 5 dias nosso problema foi solucionado. Exatamente 5 dias do atendimento do último chamado aberto.
Ah, aí vale lembrar que a nossa data não veio com a data que a gente pediu. Não, a gente tinha 3 opções de data e a gente não veio com nenhuma das 3. Porém, ela veio entre essas 3. Então, assim, a gente tinha se programado para ir em uma dessas 3 datas, então todo mundo ia tirar férias nesse prazo. A primeira data Sim. ofertada foi. A partir do momento que ela foi recusada, e devido à grande demanda que os pacotes estão... Até porque só tem praticamente Cancún aberto para brasileiro. Exatamente. Então, assim, vários voos sendo cancelados por conta da pandemia e, em contrapartida, muita gente comprando. Então, assim, é muito difícil fazer a realocação. Tivemos outro pequeno probleminha também. Mas aí não foi com a URB, foi direto com a Copa. A Copa fez um cancelamento do nosso voo, que já estava confirmado pela URB, e não é feito a remarcação do voo através do intermédio da URB. Também é importante saber disso. Teoricamente... Quando confirma seu voo, você lida direto com a companhia. Em tese, a gente entendia também, na nossa cabeça, por experiência em outros momentos, que a empresa agenciadora, no caso a URB, ela faria esse intermédio para poder remarcar, até porque a gente tinha um agendamento com o hotel. Então, a gente teve até que se desdobrar um pouco para poder conseguir viajar no período que a gente tinha pré-determinado, vamos dizer assim. Então, o que a gente fez foi, ao invés de viajar na segunda, viajar no domingo e fazer um voo com escala maior. Ao invés de sair do Rio, a gente saiu de São Paulo. O que acontece? O nosso voo só tinha uma escala. Era Rio-Panamá, Panamá-Cancún. Só que aí o voo do Rio-Panamá foi cancelado pela Copa, por causa da pandemia. E aí eles não tinham outro voo para botar a gente. Aí eles colocaram a gente num voo no dia 3. No dia 3 não, no dia 4, perdão. Nossa viagem estava marcada pro dia 3. No dia 4. E aí no dia 4 a gente perderia um dia de hotel. Ou aí a gente ia ter que ter todo o trabalho de entrar em contato com a URB para remarcar o hotel. E não era o que a gente queria. E aí eles ofereceram uma escala pra gente no Rio, fazer Rio-São Paulo, e aí São Paulo-Panamá, no mesmo dia, no mesmo horário praticamente do voo, que seria o nosso direto pra Rio-Panamá. Mas aí a gente conseguiu, pegamos o voo, a gente foi de Gol, né, até São Paulo, e em São Paulo a gente pegou o voo da Copa. Essa remarcação foi feita diretamente com o pessoal da Copa. Veio pro e-mail, né? Foi pro e-mail do Felipe. Foi pro e-mail de um amigo nosso que fez esse primeiro contato com eles, e ele estava como responsável pelo voucher das 6 pessoas que viajaram, no caso. Importante falar isso também, porque a gente não sabia. Quando você agrega vários pacotes no seu pacote, por exemplo, nós éramos 3 casais e todo mundo botou o código do pacote junto para sair uma viagem e ir todos juntos, né? Para ir todo mundo junto. Só que aí a gente ficou esperando todo mundo receber a confirmação. E não, a confirmação vai pro e-mail de uma única pessoa. Então, tudo que veio relacionado da URB foi pro e-mail do Felipe, um amigo nosso. Então, tudo estava em nome dele. O hotel estava em nome dele, a reserva toda estava em nome dele. E aí, isso é normal, gente, tá? Vem, tipo assim, de todo mundo em um nome só, tá? A gente não sabe no nome de quem vai sair, então todo mundo tem que ficar conferindo até receber. Mas é normal só uma pessoa receber, tá? É até melhor que seja assim, porque as informações ficam centralizadas. Então, não tem essa descentralização de conversa. Até porque, tipo assim, se você fez uma viagem em grupo, eles entendem que uma pessoa vai ter as informações necessárias. Então, e foi o que aconteceu. Quando o Felipe foi remarcar, a gente combinou das datas que seriam mais viáveis para todo mundo, inclusive a remarcação do voo, no caso, no acontecimento. E, enfim, eu acho que nesse ponto eles estão corretos, porque imagina ter que conversar com 6 pessoas, se eles podem conversar apenas com uma. Então, e também um pode confirmar e o outro negar, e aí vai dar problema. Exatamente. Né? Não tem jeito. Outra coisa importante também é que no nosso pacote estava escrito que a gente só tem direito a uma mala de 10 quilos de mão. Só que aí quando você recebe o voucher do voo, aí no voucher do voo fala que você tem direito a uma mala de até 25 quilos cada um. Então, assim, eu podia ter levado uma mala de 25 quilos, Felipe uma mala de 25 quilos e cada uma as 2 malas de mão de 10 quilos, tá? Porque a gente fica preocupado em viajar só com uma malinha de mão, né, de 10 quilos, mas a companhia oferece, nesse caso, pelo menos, oferecia a bagagem despachada, beleza? Um ponto interessante é que quando fomos fazer o check-in, foi na Gol que a gente viajou lá, né? Foi o primeiro? Foi. Aqui no Rio, na Gol, no totem digital da Gol, eles oferecem um despacho de bagagem por 23 quilos.
mais o pacote comprado foi de 25. Então, passamos tranquilamente tanto na ida quanto na volta. Mas é bom estar atento a isso também, porque não sei se por conta da demanda passaram com tranquilidade, mas antes foi algo que foi muito chamado a atenção. As pessoas realmente eram mais rígidas com a questão de excesso de bagagem. Então, para nós passou tranquilamente, inclusive quando a gente veio do México, quando a gente pesou no Panamá para cá, no México pra cá. Foi lá no México mesmo. No México, quando a gente fez o despacho da bagagem, ao invés de 25 quilos, a gente tá trazendo 25.900, alguma coisa assim. Então, a gente realmente excedeu a bagagem e passaram tranquilamente. Eu não sei se não tá tendo uma aferição das balanças, que foi o que a menina alegou aqui pra gente, porque a primeira coisa que eu falei com ela no check-in aqui no Rio foi que a gente viu que no totem oferecia 23 quilos, mas na passagem estava 25. Mas no nosso pacote que estava pago, né? A gente tinha comprado com esse benefício de 25 quilos mais uma mala de mão de 10 quilos. Então, é bom atentar a esse ponto, porque a gente até pecou um pouco, a gente até na volta dividiu um pouco, mas acabou que a gente trouxe mais peso ainda, por conta de alguns souvenirs e outras coisas, outra coisa que a gente trouxe. Mas é importante estar atento à pesagem da mala. Aconselho fazer como a gente comprou há algum tempo uma balançazinha de mão, e é importante para pelo menos você ter uma noção. Então nem sempre ela vai ser muito exata, mas ela ajuda bastante nesse quesito. Vamos lá. Aí a próxima pergunta é como foi a imigração. Aí a gente já começa a entrar na parte da viagem. Eu confesso que a gente estava meio com medo da imigração. A gente já estava, na verdade, com muito medo da imigração, porque estava tendo muita conversa de que muito brasileiro estava sendo deportado, e a gente viu muita coisa nas últimas semanas antes da gente viajar, um voo com mais de 70 brasileiros deportados, uma confusão, e a gente estava realmente com medo. A gente ficou num cagaço danado. Mas pra gente, tá? Não estou falando que está normal. Estou falando que pra gente foi tranquilo. A gente não teve problema na imigração. Pra gente mesmo, eles fizeram uma pergunta de onde a gente ia ficar, né? Se a gente estava de férias e... Quantos dias iam ficar. Onde ia ficar, quantos dias e se era férias. Só isso. Perguntas básicas de imigração. Para um casal de amigos nossos, eles perguntaram quanto estava levando em dinheiro, né? E o resto é a mesma pergunta. Coisa. Então, assim, onde ficaria, quantos dias, quanto levava em dinheiro, e, enfim, basicamente são as perguntas padrão de imigração. Estávamos em 3 casais e foi isso, tá? Praticamente as mesmas perguntas para todo mundo. Não tivemos problemas na imigração. Também não vi ninguém tendo problema. Você chegou a reparar? Reparei, não. Eu não vi, porque a gente tem um grupo do WhatsApp que o pessoal fala muito que eu vi fulano indo pra salinha, eu vi muita gente passando indo pra salinha e tal. Eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Tinha umas pessoas mais grossas, né? Uns representantes de imigração mais grossos, mas também nada surreal, não. Não precisa também deixar se abalar por isso, porque alguns fazem até de maldade mesmo para poder te testar, saber se existe má fé na sua entrada no país. Então, isso é super natural. E assim, vale lembrar que assim, eu e Felipe, a gente tinha o visto canadense e já tinha carimbo no passaporte, né? Tanto do México quanto do Canadá. Mas os 2 casais de amigos nossos não tinham carimbo nenhum, passaporte zerado, limpo, tá? Nunca tinham nem viajado para fora do país e não tiveram problemas também. Então, não é só porque a gente já viajou que a gente não teve problema, tá? Eles também não tiveram. Enfim, vamos lá. Comunicação em Cancún. Qual o idioma que eles falam? Espanhol, galera. No começo, o espanhol muito rápido. Tem gente que fala portunhol. Na imigração, aquele cara da mala não tava dando pra entender direito o que ele tava falando. Porque ele fala muito rápido. E assim, quando a pessoa tá com má vontade pra te falar, ela vai falar rápido. Então, em alguns lugares foi muito rápido. Mas todo mundo também fala inglês, né? Todos eles falam inglês. Todos eles falam inglês, então assim... Mas o portunhol passa de boa, você consegue entender o espanhol. Às vezes uma pessoa ou outra fala muito rápido e é ruim de entender, mas no geral passa, né? Alguns falam um espanhol muito rápido, que às vezes a gente prefere até se comunicar através de outra língua, porque
fica mais confuso até de você responder por falta do entendimento. Mas é tranquilo, qualquer um que fala português aí, legível, consegue se comunicar bem lá. Só tem um E pouco eles de também paciência. são muito esforçados, né? Pra entender o português e pra falar português. É só ter Então, paciência. Então vai. O quarto atendeu as expectativas? Gente, vocês não têm noção. Atendeu muito. Atendeu muito. Eu fiz o vlog e tal da viagem, eu ainda não tive tempo de editar, mas eu vou mostrar depois. Tem o quarto. O quarto era muito bacana, tinha uma vista pro mar. E assim, um diferencial de lá pra cá, gente, é que praticamente todos os hotéis ali da zona hoteleira, todos os hotéis são pé na areia. Literalmente pé na areia. A praia lá é particular dos hotéis, vamos dizer assim. Cada hotel tem sua praia. Então, você entra dentro do hotel e a parte de trás do hotel sai na praia. Então, a gente tinha uma vista pro mar, ótima, maravilhoso. A cama era, tipo assim, no meio da noite eu nem via Felipe, de tão grande que a cama era. Era muito grande, o chuveiro maravilhoso, não tenho o que reclamar. O quarto e o hotel, pra mim, foram sensacionais. Você tem alguma questionamento? Chuveiro maravilhoso, a cama maravilhosa, sacada então, né, Bruna? Maravilhosa, sacada. Alguém sabe o que eu tô falando. Anyway, vamos lá. Qual foi a moeda utilizada? A gente levou dólar, até porque por aqui você não consegue trocar peso mexicano. Algumas coisas vale a pena você pagar em peso lá e algumas coisas vale a pena você pagar em dólar. Mas a gente só levou dólar. E aí depois a gente comprou tipo uma água num lugar lá pra trocar, pra ter troco em peso. Porque, por exemplo, o dólar, $1 tava equivalendo a 19 pesos na época. A passagem de ônibus era 12 pesos. Então, quando a gente ia pagar a passagem, ou a gente dava $1 ou 12 pesos. Então, assim, a gente tava perdendo, faz as contas aí que eu sou ruim de cabeça, 7? Não, você é boa de matemática. 7 pesos. A gente tava perdendo 7 pesos em cada passagem que a gente tava pagando. Então, para 2, a gente tava perdendo 14 pesos por dia. Era uma passagem em cada 2 feitas. Era uma passagem que a gente perdia pagando em dólar. Então, assim, algumas coisas vale a pena pagar em peso, como a passagem. A grande minoria das coisas, então, assim, uma quantia pequena é importante ter. Até porque você tem que dar gorjeta. Mas Pra tudo você tem que dar gorjeta. Se Então, for tem que ter período de dólar uma e semana e peso. você tiver $10 trocados em peso, já atende super bem. Isso querendo ser generoso, porque a gente que é brasileiro, a gente não dá gorjeta muito bem, não. Pois é, a gente tem uma má fama lá. Todo lugar, né? Vamos lá, galera. E aí a gente entra na parte de gastos. Me perguntaram aqui quais foram os gastos pré-viagem e os gastos totais. Eu vou falar os gastos totais, que aí inclui o pré-viagem e os totais aí, tá? Pré-viagem, o que você precisa antes de viajar? Você precisa ter o passaporte. Se você não tem, é um gasto que você vai ter. Se você já tem, você não vai ter gasto nenhum. O seu único gasto vai ser se locomover até o aeroporto. Ponto. E se você quiser comer alguma coisa, mas aí vai de cada um. Eu levei até biscoito na mochila. Vale a pena lembrar que a gente está no período atípico e a retirada dos passaportes vai depender muito do atendimento da Polícia Federal. Eu nem sei como é que tá funcionando. E assim, gente, eu vou falar aqui os nossos gastos, mas vale lembrar que a gente fez uma viagem econômica. A gente não foi pra esbanjar, a gente foi pra curtir um hotel, que era inclusive a gente queria curtir o hotel e a praia. Eu não fui pra esbanjar dinheiro, a gente não tava podendo esbanjar dinheiro. Então, assim, estou falando dos nossos gastos. Se você quiser fazer uma viagem mais cara, com mais coisa, maravilhoso. Eu ainda quero voltar lá pra fazer vários outros passeios. Até porque a nossa viagem programada era outra. Foi uma viagem comprada meio que de supetão. Os amigos foi meio assim. Compraram e a gente foi na onda. Foi meio assim. Felipe chegou e falou assim, vamos comprar Cancún. Porque Bruno e Felipe estão enchendo nosso saco. Vamos comprar Cancún. Enchendo não, estou sendo carinhoso pra gente ir lá, pô. Aí eu virei e falei assim, não vamos comprar Cancún, porque a gente já tem uma viagem comprada. A gente não pode. E eu negando Cancún. E aí Felipe virou pra mim e falou assim, olha só, se essa viagem aí não sair ano que vem, a gente ano que vem não viaja. Aí eu fiquei, cacete, é mesmo. E a probabilidade dessa viagem não sair é muito grande. 2020. Isso ano passado, né? E aí, realmente, a viagem babou esse ano. Não vai dar pra fazer. E aí, a gente já tinha comprado Cancún e a gente falou, pô, beleza, então vai ser Cancún. Só que, assim, a gente não tinha muito dinheiro. Então, a gente fez tudo que a gente queria, mas de uma forma mais econômica. Certo? Vamos lá. Quantos foram os nossos gastos? A gente gastou, em média, R$120 de passagem, gente. Ir e volta
de Cordeiro ao Rio, né? Passagem de ônibus, porque a gente foi de ônibus. Se você quiser ir de carro... Você falou por pessoa que estou falando por pessoa, não estou falando por casal, estou falando por pessoa, tá? O pacote foi 2.200, que a gente parcela, pode parcelar, tá, galera? Até 12 vezes. O passeio, como é que funciona o passeio? A gente comprou o passeio pelo site GoCity. E aí era $90 que a gente pagou. Na verdade, eu acho que ele é um pouquinho mais caro, mas aí tava em promoção e aí a gente pagou $90. E o que que incluía? Eles têm mais de 30 passeios listados e você pode você pode escolher 3 passeios do seu agrado. Tem vários e aí você escolhe 3 nesse valor de $90. Você pode escolher mais, aí muda o valor, tá? Como eram só 5 dias, a gente escolheu só 3 passeios. Que foi, o que que a gente escolheu? Isla. Parasailing. Isla. E a lancha. A gente escolheu 3 passeios. Um passeio de um dia inteiro, que foi Isla. Mas aí nesse passeio de um dia inteiro tinha almoço e bebida inclusa. E nos outros 2 passeios eram passeios rápidos, porque a gente não queria perder dias inteiros fora do hotel. Por ser all inclusive, a gente não queria ficar tanto tempo fora do hotel. Então foi isso que a gente gastou com o passeio. Esse é seu, pode falar, que esse aqui não era um gasto que a gente teria, mas a pessoa que quis. Não, apareceu uma oportunidade de tanto um instigar o outro. A gente poder conhecer o Cocobongo. Pô, você ia a Cancún e não conhecer o Cocobongo, você tá perdendo... Explica o que é o Cocobongo. Um grande evento. Vou explicar, ué. O que acontece? Cocobongo é uma boate, mas ela não é composta apenas de uma boate de música, assim, como se fosse um evento simples. Ela tem uma série de apresentações que duram em torno de 3 a 4 horas, agora não me recordo bem. É muito grande. Então, assim, os caras são tipo o Circo du Soleil mesmo, uma apresentação fora de série, muito bem preparada. Eles recebem elogios aí de vários jornais americanos e em torno do mundo. Eles são muito profissionais, é uma coisa muito bem feita, então é um show à parte. É onde foi gravado o filme do Máscara. Não, assim, é um cenário réplico aonde foi gravado o filme do Máscara. Se eu não me engano, o filme do Máscara foi gravado em Las Vegas. Então, assim, dizem, até os jornais americanos, eles apresentam isso lá na hora para poder engrandecer o evento, que o de Las Vegas não é tão bom quanto o do México. A gente não sabe ainda. Não fomos em Vegas ainda. Mas foi um dinheiro muito bem pago. A gente pagou $66 por pessoa. Não é barato. Não é baratinho, mas vale o evento. E o que vem incluso? Vem incluso 5 drinks por pessoa e alimentação também, se eu não me engano. Hambúrguer ou nachos, né? Acho que você escolhe. Nachos, enfim, você escolhe lá do cardápio que eles têm. Mas é um evento, é um show à parte, então é como se fosse uma apresentação artística mesmo. Quem gosta desse tipo de apresentação, como exemplo, eles fazem vários covers, Michael Jackson, cover do próprio Máscara, relembrando o filme. Que Game of Thrones, eles pegam séries, eles pegam Guns N' Roses. Então, assim, são covers muito bem executados, que tipo assim, você às vezes você não sabe se aquilo é playback ou se é a pessoa mesmo cantando. É uma coisa muito bem feita, um dinheiro muito bem pago. Muitas pessoas vão para lá e ficam nessa dúvida. Se eu pudesse deixar um conselho, reserve $66 para ir até lá. É bom lembrar também que é um local que sofreu muito impacto da pandemia, então eles estão trabalhando com um cenário reduzido. Se eu não me engano, coisa de 50% a 60% do efetivo que foi reduzido. Então, antes, talvez algumas pessoas que estão vendo esse vídeo vão comentar que eu já paguei 10, 20, 30, $40 para entrar no Cocobongo. Mas isso era em um outro cenário, um outro período de tempo. Hoje está se trabalhando dessa forma, justamente para poder desdobrar o valor do público que foi reduzido, para poder pagar o espetáculo que é, assim, toda a estrutura que é feita atrás desse espetáculo, né? Então, tudo isso foi culminando no aumento desse valor aí. Mas hoje está $66. Mínimo, tá? O Tem mínimo, mais caro. Existem valores aí. Acho que o mais top ali estava em torno de... 150, A gente conseguia lá na hora até $80 para ficar lá embaixo, que era o topzão. Então, pode ficar tranquilo que você, estando lá, você também consegue desenrolar o upgrade, que é importante saber. Às vezes você compra um pacote mais
em conta aqui, chega lá, você consegue negociar. Vamos lá. A gente gastou $30 por pessoa de taxa. O que seria isso? Para fazer o paraceio, não sei falar. Não foi o paraceio, não, foi o da lancha. Da lancha. Para fazer o passeio da lancha, como você vai numa área preservada, você tem que pagar uma taxa de $15. Eles chamam de taxa ambiental. E essa mesma taxa você paga para ir à isla. Então, assim, você paga o passeio, mas você tem que ter esse dinheiro para pagar de taxa no dia. Isso é cobrado no dia, tá? Na hora que você vai. Então, tanto o Isla quanto a lancha foram $15 cada um que a gente pagou de taxa. Então, por pessoa, a gente pagou $30 de taxa. Cada um que você diz o passeio. Cada pessoa pagou $30. 15 em Isla e 15... Cada pessoa ou cada passeio? Cada passeio foi $15 de por taxa. Casal. Por pessoa. Tá. A gente pagou um total de taxa para 2 pessoas $60, tá? Para uma pessoa $30. Porque quem fez tudo foi quem? A mama aqui, né? A Líndia. Vamos lá. Gorjeta. Gorjeta eu coloquei aqui uns $10. Por quê? A gente não gastou isso tudo de gorjeta não, porque brasileiro é meio pão duro. E assim, no hotel é tudo all inclusive, então você não dá muita gorjeta. A gente deu gorjeta no dia que a gente foi no restaurante japonês e no italiano, porque o cara do japonês foi muito bacana com a gente, muito bom, e o italiano pediu, então a gente deu a gorjeta. Teve um cara da lancha que pediu pra gente, a gente fez o passeio lá, que a gente deu $1 pro cara, o cara tipo pegou o dinheiro e falou... Achou ruim que a gente deu $1. Só que pra eles $1 é R$1, gente, pra gente é R$6. Então eu não acho barato dar R$6 de o cara fazia o que ele já é pago, entendeu? mas enfim. Mas é porque também não é um costume nosso, né? É uma cultura diferente. Mas a gente... E segundo eles também, o trabalho deles é todo baseado em gorjeta. Segundo o que eles passam na hora. Não acredito que seja assim, mas é o que eles passam pra gente, que o salário deles é unicamente baseado nas gorjetas e... Acredito que sejam alguns locais, né? Vamos dizer assim. Talvez de restaurante, algo desse tipo. E é importante também, se você tiver essa condição, de chegar junto com os caras. Enfim, de gasto fixo foi isso. E aí a gente gastou $75 pra fazer o PCR. Que é caro pra caceta. Tipo assim, pra você fazer um PCR pra você hoje, você é obrigado a fazer o PCR pra voltar pro Brasil. Então a gente pagou $75. A gente pagou barato, tá? O PCR lá em média $90. A gente pagou 75. Foi tranquilo, o pessoal foi no hotel, fez o PCR rapidinho e tal, saiu o resultado no dia seguinte. Mas hoje esse é um gasto obrigatório. Talvez ano que vem não seja mais, tá, gente? Isso é um gasto de hoje, esse PCR. Que é pra voltar pro Brasil a gente tem que fazer. Pra ir não foi obrigado, a gente não precisou fazer PCR. Mas para voltar era necessário. Acredito que uma consequência das vacinas seria esse novo PES que está sendo implantado aí já na Europa, por exemplo. Algumas empresas, companhias aéreas já estão querendo implantar, já foi autorizado, já está para ser implantado aí esse cartão de passe comprovante de vacina, então não teria por que mais você fazer um exame de PCR para poder retornar ou ir e vir. Então, acredito que isso é algo temporário, que aí todo mundo se aproveita de fazer comércio, como está acontecendo aí. Vamos lá. E aí, em real, vou falar o gasto total em real, tá? Disso tudo que eu falei aqui agora, vou botar uma planilhinha aqui, ó, de quanto que deu. Falei preços em dólar, estou convertendo pro dólar que a gente pagou. A gente pagou 5,80 no dólar, certo? Não foi isso? Então, tudo isso que eu falei, passagem, o pacote, os passeios, o cocobongo, as taxas, a gorjeta e o PCR em real, deu R$ 3.891,80 por pessoa. Lembrando que 2.200 foi só o pacote da AMA. Então, assim, a gente gastou muito pouco. Não botei aqui incluso os valores de lembrancinha, né? Souvenir, porque isso aí vai de cada um, gente. Pode ser que você não queira comprar nada, hein? Show, beleza. Aqui, na verdade, faltou uma coisa. A passagem de ônibus, que a gente gastou $6. Acrescenta mais $6 aqui, ó, e pronto. Verdade. Esse é o total, de verdade, com $6. Porque a gente foi de ônibus pros passeios. Mas então R$50, então... 3.000...
941,80. 3.941,80 por pessoa. Gente, vale lembrar que a gente não fez passeios grandes, a gente não fez passeios mais caros. Eu optei por não fazer o nado com golfinho, que é algo que todo mundo ama, que todo mundo quer. Não era algo que eu sonhava em fazer, não era algo que eu morria de vontade de fazer e, além de tudo, era muito caro. O pacote do nado mais topzinho, né? Do médio. Ficou em $160 com foto. O nado e as fotos, tá? Porque você não pode tirar foto do celular, então você tem que acabar pagando as fotos dele mesmo, porque não adianta nada você nadar com golfinho e não ter foto. Mas não era algo que eu queria fazer, não era algo que eu sentia vontade de fazer, e aí eu optei por não fazer. Mas as duas amigas nossas que estavam juntas, elas fizeram e elas pagaram $160. Estou passando o preço pra vocês só pra vocês já terem uma noção de quanto que é. E o passeio também Xcaré, Xel-Há, isso aí depende de onde você quer ir, em média uns $100 comprando lá, tá? Lá os passeios ficam mais baratos, esses passeios assim de dias inteiros. Talvez no retorno até Cancún a gente consiga fazer esses passeios, porque não foi nem algo financeiro, mas a gente curtiu tão pouco o hotel. É pouco tempo, fazendo né? esses poucos passeios, então assim, uma oportunidade que a gente não teve, porque o tempo é muito curto e o hotel é maravilhoso, então assim, dá pra você curtir muito a praia ali, o hotel, a praia é maravilhosa. Mas assim, gente, vale a pena lembrar que o Urb, ele também te vende sem te informar o hotel, tá? Ele te fala a categoria do seu hotel, mas ele não te fala em qual hotel ele vai te colocar. A gente comprou o pacote como sendo o hotel do Flamingo e a gente acabou ficando no Cristal Gran Cancún, que na verdade é muito melhor do que o Flamingo. Mas a gente sabia que poderia ser o Flamingo. E aí a única coisa que era especificado era que era uma categoria 4 estrelas, mais nada. Então a gente sabia que iria para um hotel 4 estrelas. Aonde seria, a gente não sabia. A gente só ficou sabendo depois dos 45 dias lá da confirmação. Então assim, a gente tá falando do hotel que a gente ficou. O hotel que a gente ficou era muito bom. Tinha 4 restaurantes? Só ali perto 4 ou 5 restaurantes. Mais cafeteria, mais bar de piscina. Então assim... lembrando que também existe um atendimento na própria praia, na beira do mar, os caras vão lá te atender, vai trazer bebida, comida, enfim. São super solícitos, eles já vêm te perguntando o que você quer e tal, então assim, a gente se agradou muito com o tipo de serviço que foi oferecido pra gente. Assim, o hotel é maravilhoso, eu recomendo o Cristal, achei fantástico. Mas pode ser que eles coloquem em outro hotel, como já vimos casos no grupo de pessoal que ficou em outros hotéis, né? E de qualquer forma, todos eles adoraram, amaram, então assim... Até quem ficou nível, no Flamingo, né? Também gostou. Até porque os hotéis lá são todos um nível muito alto na zona hoteleira ali, então são praias maravilhosas, são hotéis de muito boa estrutura. Então, até a gente teve a felicidade de encontrar no mesmo hotel que a gente ficou o próprio Thiago Mil, então... para você ter uma noção de como que é um lugar bem bacana de se estar. Mesmo para quem tem um pouco de receio com a questão de estadia, tem muitas pessoas que isso é um fator importante. A gente não liga muito, não é o que impacta muito para mim nem para Poliana, mas pessoas que têm essa implicância, não, vou dizer assim, essa preocupação, podem ficar tranquilas que o que a gente tem ouvido aí é importante também pesquisar, que é um vídeo informativo, mas quem puder pesquisa bastante. Você vai ver que lá todos os lugares são muito pertinhos um do outro, né? Os hotéis. E são todos de bom nível. Então, galera, em resumo é isso aí. Ficou um vídeo enorme, eu sei, desculpa. Mas a gente queria explicar pra vocês, porque quando a gente viajou não tinha nada explicativo, não tinha nada falando sobre isso. E a gente acha bacana compartilhar com vocês a nossa experiência, no nosso caso. Já temos pacote comprado com a Urb para outros lugares, vamos postar aqui se der certo. Se tiver problemas, vamos postar também. E se vocês precisarem do link da viagem de Cancún ou da Europa, de qualquer outro, manda uma mensagem para mim, manda um direct, manda qualquer coisa aí, que eu mando o link para vocês, beleza? 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 Então tá, obrigada, galera. Um beijo.